Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Não é data, saber o ano 3, ano 4, ano 5, 6. Não é isto. Mas é sabermos como que a legislação, como que as ordens, como que os mandamentos, como que os ensinamentos foram se dando através do tempo. Você vê que o profeta Muhammad permaneceu em Meca pregando o Islã 13 anos. E há um dado que você imagina, 13 anos, quantos seguidores ele teve de verdade? Isso você não vai encontrar em livros traduzidos e poucos livros em árabes. Quantos seguidores de Meca ou fora da região ele teve? Quantos seguidores de Meca? Nesses 13 anos, quantas pessoas se converteram com ele? Não, é algo que as pessoas não têm ideia. Eu quero trazer a aula de hoje para nós vivermos, mas refletir o momento, o tempo e o momento que o profeta de Deus permaneceu em Meca. Ele tinha cerca de 300, não era menos de 300, não era mais de 400 seguidores em Meca. Entre 300 e 400. Durante 13 anos não passava disto. É algo que a pessoa se pergunta, mas como assim, Sheikh? Como? 13 anos em Meca. O que é interessante aqui? É tu, muçulmana, se localizar nesses 13 anos que o profeta ficou pregando o Islã em Meca. Existem uns dados, mas quem pesquisa isso daqui não está nos livros clássicos. Quem pesquisa isso é o pessoal que faz aí o mestrado, o doutorado na Faculdade de Ciências Islâmicas, que se aprofundam mesmo nos assuntos. E existem dados, eu não tenho aqui comigo, estava anotado, está lá embaixo, eu não vou descer agora. Está lá, o Alcorão tem quantos versículos? Primeiro, quantas suratas tem? 114, mas não quer dizer nada o número de surata. Quantos versículos tem? Versículos. 6.000 e pouco, por aí. 6.200, 6.600, tem uma... Não lembro agora. Dessa quantidade de número de versículos, quantos por cento foram revelados em Meca? Olha só que assunto interessante. Quantos por cento foram revelados em Meca? E quantos por cento foram revelados em Medina? Depois que o Islã se estabeleceu, tem uma mesquita, uma sociedade, um Estado, um chefe de Estado, fronteira, não é? E as legislação, faça, não faça. Se você fizer, cumpriu sua obrigação. Se não fizer, cometeu o pecado. Dizem, tem que pesquisar, que somente, meu Deus do céu, diz que não dá, não ultrapassa 200 versículos, entre 6.000 e pouco. Se for botar o cálculo, vai dar um cálculo, não dá 10%. Mas se formos arredondar para 10%, vamos dizer, aleikum assalam, vamos arredondar, 10% do Alcorão somente fala de leis, normas. É como assim, Sheikh? Se formos arredondar para 660 versículos. Mas podemos estender essa quantidade, põe 20% do Alcorão, que não é 20%, não passa de 10, 15%, fala de normas e regras e leis. E o resto fala do quê? Então, esse resto que fala do quê? A maior parte foi revelada aqui quando o profeta de Deus estava em Meca. Ele permaneceu 13 anos. Nesses 13 anos, quantos seguidores ele teve? Entre 300
e 400 seguidores somente. Mas como isso, Sheik? Daria o que uma média? Ele ganhava 30 seguidores, 40 seguidores por ano, praticamente. Era o povo de Meca, que foi acreditando nele aos poucos. Então isso nos traz aqui a compreender o Islã, ou a vida de Muhammad, como mensageiro de Deus, o início do Islã, de uma outra forma. Que o Islã não desceu com um livrinho assim bonitinho, sabe? Com letra... Essa letra não. O Alcorão não desceu aqui com Arial 12, que não é 12, esse aqui tá bem menor, né? Com Arial 12. Não desceu assim, olha, bonitinho. Olha, vão arrumadinho, com quadro, faça isso, não faça... Não. Demorou um tempo, cara. Demorou 23 anos. 23 anos. Então, 60%, 70% do Alcorão foi ordenado por Deus. Aquilo que não é lei, é crença, é fé, história dos profetas, história de Moisés, história de Abraão. E claro que disso se tira muitas lições. Mas esse é um dado importantíssimo para nós aqui no Brasil, compreender o Islã também da forma mais abrangente. Agora tu pega 13 anos, tantos poucos seguidores. Tantos poucos seguidores. Daí a Khadija perguntou, mas aqueles que eram verdadeiro mesmo. Por isto, Khadija, que a Hijra é um diferencial. Porque aqui em Meca, 13 anos em Meca, sendo que do primeiro ano ao terceiro ou quarto, não sei, foi em segredo. Ele não falava abertamente. Era um por um. Era uma pessoa por pessoa. Você sabe quem foi a primeira pessoa a seguir o Islã? Primeira pessoa a escutar ele, falando que ele recebeu a mensagem e acreditar nele? Alguém sabe? Hã? A esposa, a Khadija. A Khadija foi a primeira pessoa que escutou ele e acreditou. Alhamdulillah. Isso, peraí. Não, ela falou, não, peraí, eu vou te levar lá pro meu primo. Meu primo sabe das escrituras. Fala para ele, o que tu viu? O primo dele chamava Bahreira, falou, olha, pelo jeito que você está falando, hoje o Gabriel que apareceu para você. Olha, se eu viver muito tempo, eu vou te seguir. Mas ele morreu antes. Então, aqui, esse histórico nosso aqui, depois vem o Ali, que era seu primo mais novo, na sua casa. Dos homens, o seu amigo Abu Bakr, que era amigo de infância, da juventude. Depois vem quem? Zayd ibn Haritha, que o Zayd era como fosse, ele era a sua esposa Khadija era comerciante e tinha posses. E entra naquela sociedade escravocrata, ter escravos também era posse. E ela tinha o Zayd como escravo. E deu para o profeta Muhammad, ele era pequeno, o Zayd. Era criança então. E deu para o profeta Muhammad, o profeta libertou ele. Você não precisa de escravo, você mora aqui, né? Mora aqui, faz o que tem que fazer, depois volta aqui. Como antigamente as pessoas tinham, como se falam... alguém que morava lá, né? A gente trabalha e volta para casa, igual a gente faz, né? Não mudou muito, né? Não mudou muito para nós. E o Zayd era conhecido, era chamado de Zayd, filho de Muhammad. Tudo mal, o Zayd, filho do Muhammad, mas não era como se fosse filho adotivo, filho de carinha, só meu filho, né? O pai. Foram as primeiras pessoas. E o Abu Bakr, primeira coisa que ele falou ao profeta Muhammad, agora eu acredito na tua mensagem. O que eu devo fazer agora? Muhammad disse, chama alguém para acreditar também. Muhammad foi lá, chamou para o seu amigo chamado Uthman ibn Affan, e foi chamando um por um. Sendo que nesses 3-4 primeiros anos o profeta ficou sozinho. A pregação islâmica era em silêncio, em sigilo, para que não fossem perseguidos, tudo. Depois do quarto, quinto, do quarto ano em diante, começou a pregação pública. Aí começou a pancada. Quando pegar esses 3-4 primeiros anos aí,
Vocês acham que veio aí alguma ordem, lei, legislação? Não veio. Nem tinha como. Então, às vezes, e porque isso aqui é importantíssimo, gente. A gente compreendeu o Islã como um todo. Vamos dizer, esses 4 primeiros anos aí, o que do Alcorão estava sendo revelado? Você imagina? Reza, usa o lenço, não corta o cabelo, não escuta música, não tem cachorro, pode ter esmalte. O senhor faz o quê? Não, cara, nada disso. Era fortalecer o quê? A fé, a crença. Não é nem fortalecer, era construir. Era construir. Não tinha nada. As pessoas adoravam imagens, agora é Deus o único. Vocês faziam isso, agora não pode mais, vão fazer isso aqui. Ah, mas aquele fazia aquilo, mas e assim foi. E assim deve ser, ou deveria ser, para qualquer muçulmano, não é? O aprendizado e o ensino. Quando alguém, eu percebo, vocês também, nas redes sociais, quando alguém diz que aparece falando, qual a sua escola, o que é Sharia, eu quero fazer, quero acontecer, eu tenho certeza que a pessoa não conhece o que aconteceu nos primeiros anos da vida do profeta Muhammad em Meca. Não construiu. Quanto mais reforçar. E aqui é o ponto crítico. Daí a Khadija perguntou, aqui eram os que eram de verdade? Eram de verdade. Aí eles eram de verdade. Aí desceu as histórias dos profetas. História do profeta Abraão, Adão, os outros profetas, tudo revelado em Meca. Tem outras histórias, foi revelado em Medina. Mas aqui veio o principal. Depois começou a vir a perseguição, a tortura. E claro, os corexitas eram covardes, né? Eles torturavam quem? Os mais fracos. Os desabrigados. Aquelas pessoas que não tinham respaldo. Aquelas pessoas mais desamparadas. Não é? Faziam assim. Mas isso é porque as pessoas, quando começaram a se mudando, eles não queriam mais pagar o imposto para eles, né? Mas quem tem dinheiro paga. E quem não tem? Ele tinha que pagar de qualquer maneira. Aí vai. Parece que isso é uma lei, sabe? Pega sempre o mais, né? Dá. E até hoje é assim. Né? E aí qual é os versículos que começaram a ser revelados? Fala do paraíso, fala da paciência, fala vários versículos do Alcorão, Surat número 50, a última página. E vinham versículos, os muçulmanos não aguentavam mais, sendo perseguidos, torturados, vendo os muçulmanos sendo torturados, escutando os gritos deles, eles sem ter o que fazer. E daí as pessoas perguntavam, quando que nós vamos derrotar eles? Quando nós vamos poder? Olha só, toda a arrogância, a prepotência dos corexitas, como é que vai ser? Daí ela revelou o versículo, وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ. Por acaso, Muhammad, Allah não aniquilou outros povos, outras cidades, eram muito mais fortes que o povo de Meca? Não sobrou nada? Não se preocupa com eles. O que Deus vai fazer com eles? Se preocupe em ter paciência. Aguenta, glorifique teu Senhor ao amanhecer, ao entardecer. E assim um muçulmano deve seguir. Ah, mas ele fala isso, eles falam e não vão parar. Não é porque você postou, não é porque se incomodou, que as pessoas vão parar de falar, e de achar, e de criar suposição. Mas Allah fala ao profeta Muhammad, suportai, fasbir, aguenta, não revida, aguenta. É assim mesmo, o paraíso é caro, a Jannah, não é? Eles não sabem, aguenta, suporta. A outra coisa, a outra vida é melhor. Então, nesses primeiros anos, durante 13 anos, aconteceu de muitas coisas. Até tem um rapazinho, o nome dele, Abdullah ibn Mas'ud. Foi um dos primeiros muçulmanos. Dizem que ele foi o 6º, ou dizem que ele foi o 8º muçulmano, enfim, foi um dos primeiros 10 muçulmanos. Ele era pastor de ovelha. Pastor de ovelha. Só que pastor de ovelha, naquela época, pastor de ovelha, naquela época, era igual o cuidador de carro. É o flanelinha, eu cuido das ovelhas, eu cuido dos camelos, eu cuido dos cavalos.
Mas cuida para quem? Os seus? Não é dos outros. Abdullah ibn Mas'ud, chamava ele Yaruwai al-Ghanam, até diminutivo, seu cuidadorzinho, né? Seu pastorzinho, Yaruwai al-Ghanam. E ele foi e se converteu. E era jovem, que tinha uns 17, 18 anos, e tinha a voz, era bem magrinho, muito magrinho, e a voz dele era bem forte. Até que lá pelo ano 6, 7, começou a perseguir os muçulmanos, começou a apertar. Allah revelou o versículo ao Corão: não levante a voz quando lê o Corão, ele nem faz doar, porque a primeira coisa, Deus não é surdo, e que você pede para Deus entre você e Deus, até para não perseguirem vocês. E daí o profeta falou para os muçulmanos: olha, não lê o Corão em voz alta, para vocês não sofrerem depois. Porque não tem nada mais que incomoda eles é escutar o Corão. Esse Ibn Mas'ud foi na frente da Kaaba lá, o povo de Meca que persegue a gente, eles não gostam de escutar o Corão em voz alta? É isso mesmo? É. Quando é que horas que todo mundo se reúne na frente da Kaaba? É essa hora? Foi lá, leu o Corão em voz alta. Megafone. Sentar a borracha do coitado lá. Apanhou, até não aguentar mais. Tiraram ele, só não morreu porque salvaram. Então aconteceu certas coisas assim. Perseguição, tudo. 13 anos. Esses 13 anos foi fundamental para fortalecer, primeiro construir, firmar, fortalecer a fé dos primeiros fiéis. E eram quantos? Quando foram de Meca para 400 no máximo. Falando dos homens, né? Claro, tinha as mulheres, tinha as crianças, falando dos homens. Daí tinha aqueles que eram livres, os comerciantes, os escravos, os soltos, os liberais, né? O CLT, quem é CLT, quem é MEI, quem está no corre, e é todo mundo lá. Foram tudo. E esses 13 anos foi fundamental para eles. Nesses 13 anos não teve ninguém que era falso muçulmano. Começou a aparecer depois. Né? Tinha que ser de fé. Por isso que no aperto, é no cerco, é na aflição, na dificuldade, na carência, que vai ver as pessoas se unirem, ou não. Ou não. Aqueles que não se unem é porque estavam num outro interesse. Nas adversidades. Aí que tá. Quando sentou, eles estavam juntos e permaneceram. Allah mandou, daí Allah manda essas adversidades na vida para a gente reviver o que eles passaram lá atrás. Até que na aula passada eu disse que veio no ano 11, né? Veio um pessoal lá de uma cidade chamada Yathrib. Eram quantas pessoas? Eram 12. Foram até Meca, pegaram o metrô. Hoje tem metrô, né? Naquela época era 398 quilômetros, 400 quilômetros, camelo. 12, escutamos que tem um homem chamado Muhammad. Estava falando de uma religião nova chamada Islã, que tem um livro de Deus chamado Alcorão. A gente está quase acreditando que a gente ia conhecer pessoalmente ele. Se converteram, os 12 pessoas. Muhammad, eu sei que o povo aqui de Meca é hostil, tu é daqui e tu não merece esse povo. Quem não te quer, não te merece. Acabou, vem para cá. Partiu. Vem pagar IPTU aqui. Não é? Vem pagar IPTU conosco. O profeta Muhammad disse, tudo bem, esse ano eu não posso. Até Deus me permitir. Veio no ano 12, já foi 80 pessoas. Muhammad, 80 famílias. O que tu tem de seguidores aqui, a gente já tem lá em um ano. Só que em um ano o profeta mandou um jovem chamado Mus'ab ibn Umayr para ensinar o Islã. E esses 80 pessoas eram 32. Entre homens e mulheres falaram ao Muhammad,
se muda. Deu. Lá nós garantimos que tu vai seguir o Islã em paz. Nos ensina o que é para ensinar. Se tu tem medo de guerra, a tua guerra vai ser a nossa guerra. E falaram que ainda nossos filhos, nossas esposas, nossa terra, nossa casa em tua defesa. E quem tu diz pra gente fazer paz, a gente faz paz. E quem te combater é como fosse com a gente. Vem que a gente banca. E foram. E daí foi a Hijra. Aí foi o marco. Aí começou. Abandonar, e eu falei, quando é que a gente teve reunião? Foi quinta-feira aqui na mesquita. E aí a Hijra é o ponto de partida, é o ponto 1. Começou. Agora os muçulmanos estavam em Medina. Foi chamada Medina depois, né? Que é a cidade, a capital do Islã. O profeta construiu a mesquita, a sua casa. Os muçulmanos começaram a sair de Meca, morando em Medina. Quem queria se converter ao Islã agora pode ir para Medina sem ser perseguido. Aí, o profeta permaneceu aqui esses 10 anos. Aí começa a surgir, o Islã fica mais forte. Até então aqui eram várias tribos, e aqui juntou outros povos, outras culturas, outros gostos, outras cores. Tinha 2 tribos enormes, chamados Aus e os Khazraj. Eram as 2 maiores tribos de Medina. Tinha vários clãs ligados a eles. O chefe deles se converteu. Eles eram inimigos. Eles eram inimigos. Anos de guerra. Só que esse daqui se converteu. E o chefe desse aqui, não. Está na hora de cessar a guerra. O chefe do nosso rival se converteu à religião de Muhammad. E a gente sabe que Muhammad, o que ele fala é certo. E vocês vão deixar eles ser os primeiros muçulmanos antes que nós? Então, eles souberam que Muhammad é certo e acreditaram. E a gente acredita também, então. Não vamos acreditar, pessoal? Vamos. E os 2 se converteram. Se converteram de coração. E foram chamados de Ansar. Os que socorrem, os que dão apoio. Aí deu. E o Corão fala, se juntaram as tribos. Acabou a guerra. E tem o Alcorão no Surah número 3. Quem tiver o Corão aí, eu tenho no aplicativo, gente, não estou no TikTok, tá? Eu estou procurando o versículo no aplicativo. Surah número 3, versículo 103. Eles eram inimigos. Surah número 3. Versículo 103. Que fala o seguinte, alguém tem aí? O que fala? Peraí. Apegai todos ao vínculo. A palavra habl significa corda. Todos se apegam à corda de Allah. Né? Dividir, não cria, sabe, não se separa. Se apega todo mundo na corda aí. Me lembrou da musiquinha aquela época da catequese. Segura na mão de Deus. Lembra? Essa época? Antiga, né? Isso é da época que... Né? Lembra? São velhos aí vocês. Continue, Khadija. Khadija, se lembra, Khadija? Isso aí foi catequizado pelos jesuítas. Vai lá, Khadija. Allah conciliou o coração deles, eles eram inimigos. Veio o Islã, se reuniram em volta de Muhammad, Allah fez eles irmãos. Né? Então esse povo aqui deu apoio a Muhammad.
E daí o povo começou a crescer. E eram os maiores, as mais importantes. Cadê o paninho? Vê se tem lá um quadro, por favor, como é que... Isso, lá, procura lá para mim o apagador. Procura, se vira lá. Constrói, inventa um, traz, compra. Vai também lá, tu que gosta de inventar. Vai lá, inventador. Mas vai rápido, cara, senão não vai... Queridos. E daí... Aí começa uma mudança. Constrói a mesquita. Aí... Só que em Medina... Tinha outras tribos que não eram muçulmanas. Tinha parentes dos Aws e Khazraj que não eram muçulmanos. Tinha os judeus. Várias tribos dos judeus que eram brigadas entre eles também. Tinha cidades vizinhas, aldeias vizinhas de judeus, de outros árabes que não eram muçulmanos. Tinha os beduínos, que era muito tranqueira. Era a pior coisa que tinha. O Corão fala deles. Santo número 9, até ontem eu li na reza, perguntaram para mim, por que você fala mal dos árabes? Eu falei, mal dos árabes, cara, está no Alcorão. Fala o seguinte, que os beduínos, al-A'rab, são os mais kafir e mais hipócritas. Ashaddu kufran wa nifaqa. Dos beduínos, que eles ficavam só olhando, vamos ver, vamos botar linha na fogueira. Se Muhammad sair ganhando, a gente fica no lado dele. Se Muhammad sair perder, a gente fica do outro lado. Dava um pacto, quebrava um pacto. Davam algo, tá em paz. Não achou? Inventa aí. Cria, pega um papel, qualquer coisa. E daí é outra sociedade, outro convívio. Aí começa as orações. Em Meca, em Meca, eles oravam em que direção? Chorrei. Usado. Não, cara, tu usa assim, cara? Usei depois. Foi você que deu a ideia, que eu sei. Você tem cara de quem deu a ideia. O Abed tem cara que ele ia fazer. Se deixasse, ele ia fazer isso, né, Abed? Né? Tá rindo ali, ó. Cara do Tionzo. Mãe dele tá dando... Alhamdulillah que ele tá aqui na mesquita. Não tá incomodando em casa. Né? Ó, e daí tinha vários tribos. E os muçulmanos rezavam em direção de Meca. Não, em Meca eles rezavam em direção de Jerusalém. Jerusalém ficava aqui, ó. Em árabe, Al-Quds, né? Em árabe, Al-Quds. Meca ficava aqui. Tá? E Medina ficava aqui. O profeta rezava em Meca, nessa direção. E permaneceu 1 ano e 6 meses em Medina, a mesquita do profeta, em direção de Jerusalém. Até que veio uma ordem dos céus e disse para mudar agora para Meca. Depois vem a ordem do jejum. Tem que jejuar. Não é? Vem o jejum. Vem a ordem do jejum aqui. E depois vem outras ordens, que não pode, os juros não pode mais. Bebida alcoólica não pode mais. Que é bebida alcoólica, que é árabe hamar, não pode mais, haram. Depois tem que jejuar o Ramadã, tem que pagar o zakat agora. Agora relações do dia a dia começaram a vir as normas e organizar, construir a sociedade muçulmana. Por isso é importante o muçulmano saber esse diferencial. Meca, Medina. Todos os problemas que os muçulmanos passaram por aqui foi para construir. Não é? E aqui em Medina teve outros problemas agora. Os judeus, que eram inimigos dos árabes, em Medina, depois chegou Muhammad, tomou conta de Medina, agora com os muçulmanos. E teve outros problemas. Tinha aquelas pessoas que não acreditavam na mensagem do Islã, eram politeístas, eram árabes, e eram contra os outros. E tinha aqueles que eram hipócritas, eram falsos. Essas pessoas, que em árabe é munafiq, auzu billah,
Os munafiqun, que é o plural, eram aquelas pessoas que aparentemente demonstravam isso. Psst, meninos, eles demonstravam o Islã por algum motivo, mas no fundo não eram. E o Corão fala bastante deles isso. Se aliavam os muçulmanos porque estava ganhando. Opa, a guerra está quase ganha. Ó, os muçulmanos vão ganhar, vamos lá. Né? É igual, enfim, entrava no meio. E quando vinham as ordens de Deus, eles não faziam. Quando era para repartir, agora eu sou fiel. Quando ganha balão, quando tem festa do Eid, quando tem bolo, quando tem chá, quando tem esfirra, opa, Allahu Akbar, salam aleikum. Quando não tem, virava as costas. Esse novo tipo de pessoas apareceu bastante aqui. Aqui não tinha, motivos óbvios. Aqui surgiu. Aqui surgiu. Daí veio um povo de Meca que não aceitou, vamos atacar o povo de Medina. Fizeram a primeira batalha, a batalha de Badr. A primeira batalha aconteceu aqui, que foi no primeiro ano de Ramadã, primeira batalha. Era 1.200 e poucos coraxitas, com os seus aliados, contra 300 e poucos dos homens que podiam lutar. E foram. E os muçulmanos ganharam. Allah. E tem os versículos ao Corão que fala. Surata número 3, surata número 9, surata número 3. A batalha de Badr. Vamos falar depois, em outro momento. E depois, na batalha de guerra de Badr, veio o segundo ano, o terceiro ano, outra guerra chamada Uhud. Aí foi pior. Porque o pessoal de Meca perdeu. E sabe os nomes dos piores inimigos do Islã? Abu Jahl, Abu Lahab, Umayyah ibn Khalaf. Os piores foram mortos aqui. Foram mortos todos aqui. Na primeira batalha. Na primeira batalha. Foram mortos. Aquele você escuta, o Abu Jahl, o Abu Lahab, toda essa turma, aqui morreram. Acabou o filme deles. Acabou a tua história. Era inimigo também. Lá no fim, sobrou para o Abu Sufyan. O Abu Sufyan, essa personalidade, o nome dele era Harb, né? O nome dele verdadeiro era Guerra. Imagina o nome dos caras. Harb ibn Saqr كده وسقر ibn Harb كده اسمه صح عبد الرحمن Abu Sufyan وحرب وسقر ibn Harb وحرب ibn Saqr Abu Sufyan. O nome dele era Guerra, filho do Gavião. Misericórdia. É para ver, o cara era carniça. Era carniça. E assumiu o fronte de batalha. Agora é comigo. E na batalha de Uhud, juntou 3.000 e poucos, todo mundo. E os muçulmanos, e agora eles estão atacando, vão fazer o quê? Tiveram opinião, vamos atacar, vamos esperar e chegar, espera aí. Maquin, espera. Vamos esperar e chegar em Medina. Não, vamos atacar eles fora. E Uhud são umas montanhas, a uns 4 quilômetros ali de Medina, 5 quilômetros. E lá teve a batalha. Essa batalha é mencionada no Alcorão, na surata número 3, detalhes, surata número 9, detalhes, surata número 8, espalhado no Alcorão. Trincheira vem depois, vem um ano depois. Esse Uhud foi na montanha lá. Isso, cercaram. É no ano 5. Aqui é o ano 3. Aqui é o ano 3. E daí, o profeta tinha uma montanha, o profeta falou para as pessoas: olha, vocês fiquem aqui, não saem daqui, vocês estão em cima do morro, então só de, como é que fala? E os caras não vão atacar porque vocês estão aqui. Se a gente ganhar o que eles deixaram na guerra, o espólio de guerra, não se preocupa, nós vamos dar para vocês também. O que é de vocês está guardado. Não sai daí.
E o pessoal, os Quraysh começaram a perder a guerra. Fugiram. O povo em cima da montanha falaram: meu, vamos pegar o que é nosso, senão não vai sobrar nada. Foi o erro. E daí tinha um Khalid ibn Walid que era outro carniça naquela época, tão ruim igual o Abu Sufyan, que nunca perdeu uma batalha como comandante. Falou: ó, não ataque, a nossa cavalaria vai ficar de bico aqui, ó. Tá vendo aquele morro lá, ó? A gente tá perdendo, mas se ele sair a gente ganha. Ninguém se movimenta. E saíram. Veio por trás, cercou, matou um monte de muçulmano e eles ganharam a guerra. E o profeta teve que fugir para cima da montanha, com Abu Bakr e Omar, todos feridos. Nessa mesma batalha, está no Alcorão vários versículos que falam que foi um dia mais difícil da vida do profeta. Que tinha um homem parecido com o profeta, era o Mus'ab ibn Umair. Que era parecido com o profeta. Não era o Mus'ab, enfim. E mataram ele. E gritaram: matamos Muhammad. E algumas pessoas falaram: acabou Muhammad, acabou a religião. Um outro gritou: acabou Muhammad, Allah existe. Vamos lutar por aquilo que Muhammad defendia. E lutaram. Até que um homem chamado Talha defendeu o profeta com escudo. Quebrou todas as espadas defendendo o profeta. E o profeta caiu num buraco, na batalha, na guerra. E veio o pessoal com um cavalo para passar por cima do profeta. E um jogou uma lança, acertou o capacete do profeta e perfurou o rosto do profeta. Entrou a lança aqui e travou. E daí era o Talha. Teve que tirar os próprios dentes a lança do rosto do profeta. E quebrou o dente da frente ainda. E o sangue dele se misturou com o sangue do profeta. Ele pegava o sangue do profeta e o rosto dele passava assim, ó, e falava: agora eu posso morrer. Se eu morrer, eu vou morrer ao lado do profeta. E lutou, ele ficou com a mão, né, não paralisada, mas sem movimentar, de tanto defender o profeta com a própria mão. Tudo na batalha de Uhud. E nessa mesma batalha apareceu uma mulher. Essa mulher, vamos fazer uma palestra, inshallah, sobre essas mulheres de ouro que escreveram essa história no Islã que nós não conhecemos. Chamava Umm Imara. Umm Imara, essa mulher, quando o profeta caiu no chão, ele disse: quem me protege, quem me defende, que será comigo no paraíso. Umm Imara saiu correndo. Allahu Akbar. Com a espada, juntando a espada no chão, maior que ela, defendendo. E o profeta dizia: salva a tua vida, salva a tua vida, salva a tua vida. Ela falou: eu quero estar com você no paraíso, mensageiro de Allah. E ela defendendo o profeta. E o Talha tomou um monte de flechada, mas o profeta não morreu naquele dia. Então nesse momento aqui foi um momento muito difícil. Depois mataram mais de 70 muçulmanos. Tem até o local hoje, ao pé dessa montanha, chamado Shuhada Uhud, os mártires. Está o local onde está enterrado eles. Está o nome de todos eles lá. Quem vai visitar, quando fui visitar, está o nome de todos eles. Morreram nessa batalha, foram enterrados todos aqui. Então no ano 3, no ano 4, 5, 6, então aqui foi a construção da fé. E aqui foi os testes também. Aí surgiram as pessoas, né? Teve uma batalha de trincheira, cercaram os muçulmanos, o Abu Sufyan também. O Abu Sufyan, eu queria um dia falar só a personalidade dele. Porque ele foi inimigo do Islã por 20 anos praticamente. Ele combateu o Islã 20 anos exatos. Se for contar 23 anos, 20 anos ele combateu o Islã. Combateu mesmo, como soldado, não é como soldado, como general, comandante. E depois, quando Meca é conquistada, ele vê o povo, todo mundo entrando na religião. Olha para a esposa dele e fala... A esposa dele fala: Meca caiu. Será que Muhammad está na verdade? E a gente está errado? Será que está todo mundo certo, só nós? Será que está todo mundo errado, só nós certo? A mulher dele fala para Abu Sufyan, ele era muito orgulhoso, além do limite, se achava demais. E ele falava: sim, mas não pode ser, eu não acredito. Eles estavam na verdade, mas a gente não vai aceitar.
Vamos fazer um acordo. Muhammad, não entra em Meca. O profeta ia entrar no outro dia. Não entra em Meca. É muito grande Meca para nós. É aceitar que lutamos contra você 20 anos. É aceitar a derrota de tudo. Aleikum assalam. É muita coisa. Pegaram Abu Sufyan, falaram: Abu Sufyan, você veio para se converter ou veio para morrer? Falaram para ele. Meca, eu quero defender Meca. Que Meca? Já era. Amanhã nós somos em Meca. Chamaram Abu Sufyan. Ô meu, seguinte, ó. Ou desconverte. Eu vou pegar a tua senha do WhatsApp e vou espalhar para todo mundo. Aí deu. Não, me converto. Peraí. Daí Abu Sufyan. Não, claro que não é essa história, né? Mas ele pegou e se converteu. A contragosto. Se converteu. A mulher dele mandou matar o Hamza. Não, foi outra mulher, não era a mulher dele. Tinha o mesmo nome, Hind. Aquela chama-se Jamil, né? Hind. Mas daí ele pegou, o Abu Sufyan, isso daí, o tamanho da palavra. Eu dei a palavra que eu sou muçulmano. Então eu tenho que aprender a seguir. Que homem que eu sou. Cara, mas tu combateu eles 20 anos. Mas eu sou o Abu Sufyan. É a palavra que eu sou muçulmano, eu vou honrar. E chegou em Meca, daí o pessoal, ó povo, ó profeta, o Abu Sufyan é muito orgulhoso, como todo mundo sabe. Fala algo para agradar ele, que senão ele não vai aceitar muita coisa, né? Ele aceita, senão... Tá bom. Nós vamos entrar em Meca. Quem ficar em volta da Kaaba for pego em volta da Kaaba, tá salvo, ninguém vai tocar nele. E quem ficar escondido na casa do Abu Sufyan, ou dizer eu estou na proteção do Abu Sufyan, ou eu conheço o Abu Sufyan, também está protegido. Daí ele ficou feliz. Agora sim. Ele não queria perder o status dele. Reconhecido. E o profeta garantiu isso. Você não vai perder nada, só vai ganhar. Depois converteu. No outro ano, Muhammad, eu estou aqui. Como? Peraí. Sim. Lutei contra você e o Islã 20 anos. Estou aqui. Vou lutar também. Tua guerra é minha guerra. Ah, é? Junta teu exército. Vamos lá. Pode vir. Milícia, né? Igual os milicianos que tem lá no Rio de Janeiro. Allahu Akbar. E Abu Sufyan, radiyallahu anhu, seguiu de verdade. Que depois que o profeta Muhammad faleceu, algumas tribos árabes falaram: Muhammad morreu, então não tem que seguir mais o Islã. O Abu Sufyan parou em Meca e falou: povo de Meca, Muhammad nasceu no meio da gente. Conhecemos ele. Fomos os primeiros a negar ele. E fomos os últimos a acreditar nele. Não sejam vocês agora os primeiros a largar a fé. E se alguém quiser que vai ser da de Muhammad agora, vocês vão ver comigo. Ele tinha histórico. Quer dizer, e ele foi. E participou das batalhas. Maraka Liamama, surgiu um falso profeta que dizia que era profeta e juntou o exército para atacar os muçulmanos. Musaylima, o Abu Sufyan mandou seus filhos, mandou todo mundo, vamos lá atacar eles, não tem isso daí. Muhammad é mensageiro de Allah, acabou. Cara, mas tu combateu o Islã 20 anos, meu, o que é isso? Não tem essa história aqui. O cara aguentava. E foi lá na conquista da Síria. Conquista da Síria, parece que alguém está conquistando uma menina da Síria, né? A conquista do Bilad Sham, né? Fala conquista da Síria. Não, conquista do Bilad Sham. Né? Ele foi, levou os filhos, não, é todo mundo. Allahu Akbar. Perdeu um olho na batalha. E depois morreu, perdeu outro olho antes de morrer. E quando viu os muçulmanos... Por que eu estou falando essa história rapidamente? Em breve. Muita coisa aconteceu até o profeta Muhammad falecer. E depois que ele faleceu, também muita coisa aconteceu. E daí se encaminhou no Islã. O Abu Sufyan, no primeiro ano aqui, era o primeiro aqui? Não era. Muitas coisas aconteceram.
O Abu Bakr, imagina o Abu Bakr, Allahu Akbar, então o próprio Abu Sufyan, o próprio seu filho Muawiyah e outros, os caras fizeram jus. Tinha um companheiro do profeta Muhammad aqui, o nome dele Abu Ayyub. Ele tinha Abu Ayyub, isso mesmo. Abu Ayyub al-Ansari, o profeta ficou na casa dele. Esse Abu Ayyub, onde que ele está enterrado, você imagina? Lá perto de Istambul, na batalha dos muçulmanos para a conquista de Bizâncio. Allahu Akbar. Está lá. Abu Darda, um dos primeiros muçulmanos. Abu Darda era um dos primeiros muçulmanos. Ele teve 3 esposas. Chamado Darda al-Kubra, al-Sughra e al-Usta. As 3 esposas tinham o mesmo nome. Esse daí era, acertou na loto. E o profeta, e as pessoas foram profetas, Deus disse que o primeiro exército que entrar no mar, no navio, terá todos os pecados perdoados. E ele foi, com 80 e poucos anos. E o Abu Darda, radiyallahu anhu, certa vez ele convidou o profeta para almoçar na casa dele, eles almoçaram, e o profeta cochilou e sorriu, estava sorrindo no sono. Ele disse, e eu sonhei, acordou o profeta e disse, eu sonhei que os muçulmanos vão entrar no navio, vão conquistar um outro continente, um outro local. Como? A gente está aqui em Meca, aqui então... E quem entrar no navio vai ser todos os pecados perdoados. E os mártires ali serão os melhores mártires. Daí o Abu Darda e uma das esposas dele, não sei qual das 3, falaram, ó profeta de Allah, peça a Allah que a gente seja entre eles. E o profeta sorriu e disse, era isso que eu estava sorrindo. Vocês estavam entre eles. Allahu Akbar. E o Abu Darda morreu. Lá. Sabe onde é que ele morreu? Ninguém sabe. Lá na Síria. Em 2 minutos, eu falei isso. Os 13 anos que o profeta Muhammad permaneceu em Meca, os 10 não, muita coisa aconteceu, gente. A gente acha que o Islã é só aprender a rezar, pronunciar, só aprender a rezar, pronunciar. Não é só isso. É conhecer os detalhes da vida de Muhammad, essas fases que ele permaneceu em Meca, que ele permaneceu em Medina, o que eles passaram até depois. Aprender o Islã é isso, Allahu Akbar. Imagina Abu Darda, o profeta sonha que tinham os muçulmanos que um dia iriam fazer uma expedição marítima. E a pessoa fala ao profeta, peça para que eu esteja entre eles. Já que todo mundo vai estar perdoado lá, eu quero estar entre eles. Não, tu vai estar. E tu vai morrer lá. E eles foram. Allahu Akbar. Então, estudar o Islã antes de tudo, é compreender como que surgiu, como é que começou Muhammad, a sua mensagem, o Alcorão. Aprender como é que se reza. Isso é importante, mashallah. Né? Isso é claro, isso aí a vida inteira vai aprendendo. Aprender o Alcorão, mais importante ainda, mashallah. Aliás, depois das 4 tem aula de leitura do Alcorão com o Sheikh Ahmed. Aproveitem, por favor. Aproveitem que ele é bonzinho, tranquilo. Né, tia Fátima? Malik, rei. Profeta de Deus leu as 2 formas. Malik e Malik. As 2 são corretas. Então, conhecer o Islã, aprender o Islã é na totalidade. Concentrar ali no 3º ano do profeta em Meca, o que ele estava fazendo, quais foram os versículos que estavam sendo revelados, o que eles estavam passando. O 4º ano lá em Medina, o que aconteceu? E nos livros de biografia do profeta Muhammad, a pessoa vai conhecer como o livro Muhammad, Mensageiro de Deus, e o Néctar Selado. Onde eu vou encontrar esses livros? Brasileiro se vira. Não se vira? Só nas coisas ruins, né? Dá um jeito. Obrigado. TV Islâmica Brasil.